Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículos de 36 a 41. Depois de alguns dias, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora a visitar os irmãos por todas as cidades onde anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Mas Barnabé queria levar consigo também João, codinominado Marcos, enquanto Paulo exigia que não se levasse aquele que os deixara desde a Panfilha e não os acompanhara no trabalho. A irritação tornou-se tal que eles se separaram um do outro. Barnabé, pois, tomando Marcos consigo, embarcou para Chipre. Quanto a Paulo, escolheu Silas e partiu, recomendado à graça de Deus pelos irmãos. Paulo atravessou a Síria e a Sicília, confirmando as igrejas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A seriedade da missão. E aqui, esse título é justamente por causa daquilo que nós muitas vezes encontramos na vida missionária. E aqui eu posso dar um pouquinho de testemunho com relação a esta realidade, e talvez possa parecer para alguém, ao ler essas páginas, que Paulo tenha sido muito duro com Marcos, João Marcos, e com Barnabé, ou que tenha sido vingativo. Para quem não percebeu o que aconteceu aqui, ou não estava sabendo, capítulos anteriores, quando foi começar aquela missão de Paulo e Barnabé em Icônio, naquelas cidades, Marcos voltou para Jerusalém. Marcos não quis caminhar com eles, Ali depois do primeiro embate ali com Elimas, e teve aquela situação do procônsul e Elimas o mago. Marcos talvez tenha ficado assustado com as dificuldades de caminhar na missão, os riscos que a missão comportava, e separando-se deles, olha, versículo 3 do capítulo 13 de Pafos, onde embarcaram, Paulo, seus companheiros alcançaram Perge na Panfilha. Quanto a João, separando-se deles, voltou para Jerusalém. Só isso. No entanto, quem estava lá para saber as circunstâncias, tudo que aconteceu, etc, etc, etc. Bom, passou tudo o que passou. Barnabé e Paulo suportaram tudo que suportaram. Paulo foi apedrejado, eles foram presos, aconteceu um monte de coisas. Um monte de coisas. Foram a Jerusalém, teve toda a discussão a respeito da circuncisão, e eles voltaram a Antioquia, felizes, e agora querem ir confirmar as igrejas. Só que quando Barnabé falou que ia levar João, Marcos, Paulo falou: esse não vai, comigo não. Não vai. E Barnabé disse: vai, não, nós vamos levá-lo. E Paulo dizia o quê? Não queria
que esse fosse aquele que os tinha abandonado. Olha a palavra forte que é usada aqui. Versículo 38. Enquanto Paulo, já voltamos aqui para o capítulo 15, tá? Versículo 38. Enquanto Paulo exigia que não se levasse aquele que os deixara desde a Panfilha e não os acompanhara no trabalho. Esse esforço, esse trabalho, esse sofrimento da missão é muito caro para São Paulo. É muito caro, é muito importante. Ele não aceita que alguém venha simplesmente colher os frutos que não plantou. Ele não aceita que alguém que, na hora da dificuldade, casca fora, né, vaza, simplesmente chegue, quando está tudo bem, para poder só chegar lá e estar à frente, ensinar. Paulo não quer isso. Paulo quer alguém com propriedade. Alguém que tenha realmente condições de suportar as dificuldades da missão. Quando a gente está aqui na Canção Nova, a gente vem para a missão e a gente chega novinho, né? De casa, cheio de gás, e vai para casa de formação hoje muito diferente como era a igreja antigamente, né? Muito diferente, mas em cada tempo o seu processo formativo para enfrentar a missão correspondente àquele tempo. Nós estamos nesse tempo, vivemos esta era, este século, este período da vida cristã. E nós vamos sendo preparados através de instruções, de leituras, de vida fraterna e N outras realidades para sairmos e irmos para uma frente de missão, para um local de missão. E nesse tempo de preparação, se vê quem pode assumir esse ou aquele papel na missão. Hoje, na Canção Nova, nós temos algumas realidades próprias da vida missionária interna nossa, de vida comunitária, em que são identificadas as qualidades dessa ou daquela pessoa para que se consiga cumprir isso, consiga fazer, valer, a missão aconteça. Uma dessas realidades, vou apresentar 3 realidades chaves aqui, que você que acompanha a Canção Nova há mais tempo já deve ter ouvido falar. Um coordenador, o caixinha e o formador. Essa ordem não altera a função de cada um, né? Nem a importância de cada um tem a sua importância. É um tripé de governo dentro de cada casa comunitária, cada frente de missão também. Cada frente de missão, por exemplo, se eu for falar da missão de São Paulo, do Rio de Janeiro, lá tem um coordenador, um responsável de missão, lá tem um formador da missão e lá tem um ecônomo local. Que, se você for levar isso para dentro de uma casa comunitária, onde tem ali os irmãos da comunidade, né? Uma casa de rapazes ou uma casa de moças, lá tem a coordenadora da casa, lá tem a formadora, lá tem o caixinha, que é o ecônomo. E por que eu estou trazendo essas realidades? Porque às vezes a gente é escolhido para uma dessas funções e nem sempre estamos totalmente preparados. Sempre há uma primeira vez para se assumir algo que você nunca fez. E às vezes tem pessoas que, por N situações, não conseguem, não dão conta de assumir aquela missão. E pedem para não fazer mais. Logo no início. Não quero, não vou, não posso. Né? E, de alguma forma, aquela pessoa fica marcada como alguém que não deu conta de fazer. E com isso, não estou acusando e nem denunciando nada aqui para dizer, olha, tá vendo? Ficou rotulado. Não, essa rotulação já é pecaminosa. Mas é algo que é um fato que não se pode discutir, em que a pessoa que foi escolhida para algo disse, não vou fazer, não posso fazer. Ou, no início, percebendo que não dava conta, dizia que não podia mais fazer.
Enfim. Tempos depois, essa pessoa pode ser de novo escolhida para essa função. E pode estar ou não preparada para assumir. Como eu percebo essa situação? Percebo que, diante do que está por vir, e nós vamos ver que realmente Paulo estava certo. Diante do que está por vir, infelizmente, João, chamado Marcos, ainda não está pronto para encarar. Ainda não está pronto para assumir a missão. Paulo viu tudo que eles passaram lá. E já no início, João tinha falado, não vou, eu vou embora. E voltou para Jerusalém. Quando agora as coisas aparentemente mais tranquilas estavam acontecendo naquelas regiões pagãs em que eles evangelizavam, Marcos estava ali pronto para voltar, segundo Barnabé. Mas Paulo olhava para Marcos e dizia, não, você não trabalhou lá atrás, você não sabe como as coisas são, você não sabe como isso funciona, você não vai dar conta e no meio do caminho você vai dar trabalho para a gente. Você não vai. Enquanto Barnabé acreditava que ele podia. Então, diante dessa discussão que ficou quente, irritação, gente, para a gente ver que é o tipo de coisa que não tornou Paulo e Barnabé inimigos, nem João Marcos inimigo, mas era necessário que alguém dissesse claramente que uma coisa teria que ser de um jeito ou de outro. E aquilo ocorreu. Não quero dizer aqui que foi a melhor das soluções, mas também não vamos nos enganar e achar que na nossa vida cristã todas as resoluções vão ser tranquilas. Muitas vezes vão ser necessárias discussões acaloradas na busca do bem. Na busca do bem, para o melhor para a missão. Por quê? Porque a missão é séria. Ela não é um parque de diversões, ela não é uma coisa que, eu vou fazer a missão e pronto. Não, eu tenho consequências. E essas consequências eu preciso estar pronto para suportar. Paulo olhava para João Marcos e dizia, ele não está pronto. Ainda não. Mais para frente, a gente já viu nas cartas, né? Paulo pedindo que trouxessem junto João Marcos, que seria útil. A tradição da igreja nos diz, né? Você provavelmente já ouviu isso de muitos padres, que essa partida de Barnabé e João Marcos para Chipre e depois levou João Marcos até Pedro. E ele se tornou discípulo e intérprete de Pedro, aprendendo muita coisa e escrevendo ali o primeiro evangelho. Não é o primeiro evangelho na lista da Bíblia, mas é o primeiro evangelho que foi escrito, que é o evangelho segundo São Marcos. E depois nós vemos lá no final da vida de São Paulo, São Marcos indo também dar a sua contribuição. Será que estamos prontos para assumir o que temos que assumir hoje? Será que esse não, você não vai, não é salvação para nós? Que Deus nos ajude a compreender os tempos e os momentos para que nós assumamos o nosso papel na missão. Vamos anotar o que no nosso diário? Não tem promessa, nem ordem, nem princípio eterno, mas qual é a mensagem de Deus? Como pô-la em prática em nossa vida, em sua vida? Anota isso no seu diário e vamos lutar para viver. Convido você que é novo aqui no canal, se inscrever, acionar o sino da notificação, deixar um like. Seu like evangeliza, viu? Porque esse vídeo vai para outras pessoas e você está convidado a fazer com a gente todos os dias o estudo da Palavra de Deus, método A Bíblia no Meu Dia a Dia, de Monsenhor Jonas Abib. Exige disciplina, porque é todo dia. Bom, aqui na descrição do vídeo você vai encontrar o passo a passo, tudo que você precisa saber, fazer para trabalhar com a Palavra de Deus junto com a gente. Que Deus abençoe você. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.